Olá, eu sou Paula Medeiros e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Governo apresenta nova versão da reforma da Previdência, com regras mais rígidas para servidores públicos. Veja quais são os principais pontos. Comissão de Constituição e Justiça aprova o fim do chamado foro privilegiado para os casos de crimes comuns. E você vai ver também. O plenário aprova medidas provisórias que trazem novidades para o setor de mineração. Aprovado na comissão especial, parecer que obriga a União a compensar estados e o Distrito Federal por perdas da arrecadação com a Lei Candir. Na semana em que se comemorou o Dia da Consciência Negra, foi lançado aqui na Câmara um relatório sobre a escravidão e os quilombolas, que traz histórias quase apagadas pelo tempo. O governo apresentou a nova versão da reforma da Previdência, que deve ser colocada em votação na Câmara na primeira quinzena de dezembro. O relator da reforma, deputado Arthur Maia, explicou que o foco da nova versão do texto está no que o governo entende como privilégios. Os deputados foram convidados a jantar no Palácio da Alvorada na noite de quarta-feira para conhecer a emenda que modifica o relatório da Comissão Especial sobre a Reforma da Previdência. Ficou assim: todo mundo vai ter de pagar um pedágio de 30% do tempo de contribuição que faltar para a aposentadoria. Além disso, vai haver uma idade mínima para aposentar. Na data da aprovação da reforma será de 53 anos para mulheres e 55 para os homens. A idade mínima vai aumentar 1 ano em janeiro de 2020 e continua subindo a cada 2 anos até atingir 62 e 65 anos. Para os servidores públicos, a progressão começa em 55 e 60 anos, que já são a idade mínima de aposentadoria nesse setor. Mas há exceções. Para policiais vai ser de 55 anos, tanto para homens como para mulheres. Para professoras e professores, 60 anos. Trabalhadores rurais continuam se aposentando com 60 anos e trabalhadoras rurais com 55, como acontece hoje. O tempo mínimo de contribuição passa a ser de 25 anos só para os servidores públicos. Para os outros trabalhadores, fica em 15 anos, como é hoje. O valor da aposentadoria vai ser calculado numa escala, que começa com 60% da média de contribuições e aumenta a cada ano de contribuição. 70% aos 25 anos e 100% aos 40 anos. O objetivo é estimular as pessoas a trabalhar por mais tempo. A pensão por morte fica como foi aprovado pela Comissão Especial: 50% da média das contribuições, mais 10% por dependente. A pensão não pode ser menor que 1 salário mínimo e só pode ser acumulada com uma aposentadoria até 2 salários mínimos. As mudanças previstas na proposta original para portadores de deficiência e idosos de baixa renda foram eliminadas. Para o relator, o novo texto é razoável. Mesmo assim, ele avalia que a aprovação na Câmara até o final do ano não está garantida. Não é fácil construir esses 308 votos para esse tema, não é fácil. Eu penso que todos nós brasileiros temos que dar a nossa contribuição no sentido de ajudar com as nossas opiniões, com a nossa voz, com a nossa palavra, a construir esse placar na Câmara que vai, sem sombra de dúvidas, trazer uma realidade muito favorável para o nosso país. A nova versão da proposta já começou a repercutir na Câmara. O que eles não dizem é que eles querem abrir a porteira, tirar alguns aspectos para tentar iludir o povo, tentar chamar apoio popular, mas não terão. A Previdência do Brasil é a maior transferência de pobres para ricos do mundo. Nós não temos outra solução senão reformar esse perverso sistema, onde o mais pobre paga para o mais rico. Não há possibilidade de acordo, porque o projeto é muito ruim, não foi negociado desde o início com o movimento sindical, com o movimento popular, com todas as forças do país. Uma reforma da Previdência no Brasil, ela tem que surgir de um pacto político e de um pacto entre várias entidades e vários setores sociais no nosso país. O presidente da Câmara aposta na votação ainda em 2017. É claro que todos esses prazos, em relação ao que a gente pensava no início do ano, são muito curtos, são muito pequenos, mas o que a gente faz? A gente deixa
o Brasil entrar em 2018 e principalmente projetar para 2019 uma crise fiscal enorme que pode tirar investimentos, pode desmontar toda a recuperação econômica que foi construída nos últimos 12 meses. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, veio falar aos deputados sobre a economia do Brasil e reforçou o time dos que defendem a votação da reforma da Previdência ainda este ano. Taxa de juros em queda, inflação menor, crédito para as famílias subindo. Para o ministro Henrique Meirelles, o Brasil vai bem, obrigado. Como o nível de confiança continua subindo, existe essa defasagem de alguns trimestres, nós podemos aqui ter segurança de que a atividade econômica vai continuar subindo nos próximos trimestres. Mas e o desemprego? Tem muito desempregado ainda? Tem, não há dúvida. A queda do número de pessoas empregadas, ela ocorreu a partir aí do final de 13, começo de 14. Aí caiu fortemente e agora está crescendo. Então, de fato, isso aí é algo que veio do passado e, portanto, agora está se recuperando. O ministro falou, mas veio mesmo para ouvir. Depende dos deputados a aprovação do ajuste fiscal enviado pelo Palácio do Planalto. São 3 projetos, mas o ministro também estava de olho num quarto, a reforma da Previdência. A expectativa é que ela seja votada no dia 6 de dezembro. Vamos conversar com todos os parlamentares e aguardar as negociações finais, o texto final, para nós chegarmos a essa conclusão. A negociação gira em torno de 60% da economia proposta inicialmente. A nossa opinião é de que pode até colocar em pauta, mas não será aprovado. É preciso 308 votos de um total de 513. Dificilmente esse ano ele conseguirá. E o ano que vem, aí é que não conseguirá mesmo, porque ano de eleição, os deputados não vão querer queimar seus votos com a sua base votando uma coisa tão ruim assim. Reformar ou reformar. Nós estamos falando de austeridade e também de responsabilidade fiscal. Tenho certeza que, uma vez feita a reforma, nós iremos crescer muito mais do que a expectativa para o ano que vem. Na Comissão de Orçamento foi aprovado o relatório preliminar do deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, que prevê o cancelamento prévio de 5 bilhões de reais nas despesas para atender aos 16 relatores setoriais da proposta orçamentária. Esta é a primeira vez que um relator geral indica previamente o corte de despesas, que foi sugerido em função da Emenda Constitucional 95. Essa emenda impõe um teto de gastos primários para a União. O Congresso Nacional derrubou vetos do presidente Temer e tornou lei propostas que haviam parado na presidência da República. Assim, a partir de agora, municípios que tinham débitos com a União poderão descontar o valor da dívida que a União tem com eles. No plenário da Câmara, o destaque foi a aprovação de uma MP que cria a Agência Nacional de Mineração. A repórter Dini Moraes explica. Com 10 medidas provisórias à espera de votação, o plenário iniciou a semana aprovando a que cria um fundo de 180 milhões de reais com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O objetivo é apoiar a criação de projetos de infraestrutura no formato das parcerias público-privadas. Nós estamos votando sim, até porque agora o PAC, enrolado como está, ele possa ganhar força com as parcerias público-privadas e repassar recursos fundo a fundo. Com prefeitos de municípios mineiros e paraenses nas galerias do plenário, os deputados passaram a analisar as 3 medidas provisórias que tratam da mineração. A primeira muda a taxa que as mineradoras pagam para compensar financeiramente os danos que a atividade causa. No caso do minério de ferro, dobra o valor cobrado. Nós acabamos de viver a tragédia de Mariana. E isso deve nos colocar de olhos abertos para tomar precauções no rigor do licenciamento ambiental, da regulação e da fiscalização. Foram 4 horas de muita polêmica, especialmente sobre quanto seria cobrado das mineradoras que extraem ferro, que responde a 80% da arrecadação de royalties da mineração.
Acabou ganhando quem defendia diminuir de 4%, que estava previsto no texto que veio para o plenário, para 13,5%. Isso significa arrecadar cerca de 400 milhões de reais a menos por ano. Foi aprovada a medida provisória 791, que cria a Agência Nacional de Mineração e extingue o Departamento Nacional de Produção Mineral. A agência vai colocar em prática a Política Nacional para a Mineração, fiscalizar a atividade e definir normas para o aproveitamento dos recursos. Também será responsável pela análise das outorgas de exploração mineral e pela mediação de conflitos no setor. Nós não podemos continuar com o DNPM como vinha estando. Imagine, por exemplo, processos parados há 10, 15 anos e a população precisando, o setor de mineração precisando crescer, mas infelizmente pelo sucateamento de que a máquina esteve, isso não era possível. Vou votar sim em homenagem aos servidores do Departamento Nacional de Produção Mineral que integrarão a agência. Então eu imagino que essa não será uma agência facilmente capturável, porque esses servidores têm uma história de luta em defesa do patrimônio brasileiro no que toca a esse ambiente mineral. Houve polêmica mesmo com todos os partidos a favor da criação da agência. A discordância era em torno da criação de uma taxa anual a ser paga para o novo órgão de controle. Em meio a muita discussão, a taxa foi derrubada. Não sei por quê o governo vem fazer uma manobra para tentar aprovar uma taxa que todos os relatores já disseram ela é inconstitucional e ela é contrária, inclusive, aos estados. É mais uma forma da União tomar dinheiro do Pará, tomar dinheiro de Minas, tomar dinheiro da Bahia, tomar dinheiro dos estados. A gente fala em fortalecimento da agência e impede que ela arrecade pelos serviços técnicos que prestem. É inadmissível pensar isso. Então vamos manter a taxa, tem que acabar com esse excesso de liberalismo em que o Estado só é forte para atender os interesses dos poderosos. Tem que ser forte para fiscalizar a ação dos poderosos. Na sessão do Congresso Nacional, 2 vetos foram derrubados. Um deles resolve uma reivindicação antiga de prefeitos. Obriga que, antes de cobrar a dívida que os municípios têm com a Previdência, o governo desconte o que deveria ter repassado para as prefeituras, mas até hoje não o fez. O governo só queria receber a parte dele e não queria pagar o crédito que tem. Consequentemente, nós iremos ajudar muitos os municípios. E o Senado aprovou a adoção do sistema eleitoral distrital misto para as eleições de vereadores e deputados estaduais, federais e distritais. Nesse sistema, o eleitor vota no nome do candidato e numa lista do partido. Se a proposta for aprovada também aqui na Câmara, as novas regras poderão valer nas eleições de vereadores em 2020 e de deputados em 2022. Na semana que passou, uma antiga polêmica ganhou força aqui na Câmara. A vida começa na concepção, quando o óvulo é fecundado, ou só com o nascimento? A questão, que está diretamente ligada aos casos em que o aborto deve ser permitido pela lei, está em debate numa comissão especial da Câmara. A repórter Verônica Honório acompanhou a discussão. A comissão aprovou o relatório que inclui na proposta o conceito de que a vida começa na concepção e não no nascimento. O clima ficou tenso antes mesmo do início da reunião. Vamos tratar as coisas com honestidade. Eu com honestidade, quem não trata com honestidade são vocês. Não, aí eu não. E utilizam uma PEC e transformam em PEC de Troia. Não é. Não é. O que nós é mentira. Isso é mentira. Só o que você está dizendo. As mulheres são para não, estou falando com vocês, estou falando com a deputada. É isso mesmo. Os debates continuaram num tom parecido. Parem de mentir este plenário e esta relatoria em nenhum momento quis acabar com as excludentes de licitude. O que nós queremos é evitar que se mate crianças indiscriminadamente no Brasil. A gente fica aqui num debate, às vezes, absolutamente atravessado, como se as mulheres que olham para a saúde pública, para a questão democrática e para
fossem defensores do aborto como método contraceptivo ou fizesse apologia dele. Outros casos de aborto vêm sendo decididos pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2012, o STF decidiu que o aborto não é crime quando o feto apresenta má formação do cérebro. E neste ano, o Supremo absolveu acusados em um caso específico, argumentando que o aborto ocorreu nos 3 primeiros meses de gestação. Foi por causa desse julgamento que a comissão aprovou que a vida começa na concepção. Quem é contra argumenta que o assunto não deveria estar incluído na proposta e que a aprovação poderá inviabilizar os casos permitidos pelo Código Penal. Atualmente, o Código Penal não considera crime o aborto nos casos em que a gestação resulta de estupro ou põe em risco a vida da mulher. Ao proporem a modificação do texto, eles reconhecem que o texto que eles sugeriram e aprovaram nessa comissão, com 18 votos, é um texto que retroage nos direitos da própria mulher. Isso é muito claro. O Código Penal diz o seguinte: o aborto é sempre crime, mas ele não é punido quando é praticado por médico no caso de estupro ou o risco de vida para a gestante. No fundo, a vida que é inviolável desde a concepção. Quando é violada, você tem um aborto, e esse aborto é sempre um crime, e um crime que não é punido nessas duas circunstâncias no Código Penal. Você vai ver daqui a pouco, na revista da Câmara. Comissão especial aprova relatório que obriga a União a compensar estados e o Distrito Federal por perdas na arrecadação com a Lei Candir. Na semana em que se comemorou o Dia da Consciência Negra, foi lançado aqui na Câmara um relatório sobre a escravidão e os quilombos. Eu volto já. O Supremo Tribunal Federal decide sobre a possibilidade de restringir o chamado foro privilegiado, que é garantido a diversas autoridades no Brasil. 8 ministros já votaram e 6 acompanharam o entendimento do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que o foro se aplica apenas a crimes cometidos no exercício do mandato e que estejam relacionados com o cargo. Já o ministro Alexandre de Moraes entendeu que o foro deve valer para crimes praticados no exercício do cargo, mas também deve alcançar todas as infrações penais comuns, independentemente de se relacionarem ou não com as funções do mandato. Um pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento. E aqui na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que prevê o fim do chamado foro privilegiado em casos de crimes comuns. O texto, que já foi aprovado pelo Senado, segue para uma comissão especial. Na prática, o texto aprovado pela CCJ acaba com o direito de autoridades como ministros, deputados e senadores responderem inicialmente a ações penais no STF. A proposta mantém o foro privilegiado apenas para os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. O relator, deputado Efraim Filho, defendeu a proposta. O foro privilegiado é um resquício aristocrático, arcaico e que precisa ser atualizado. É uma evolução da nossa cidadania que precisa combater com mais rigor a impunidade e a corrupção. E o foro ele tem sido uma mensagem de blindagem para aqueles que cometem crime revestidos de mandatários. O deputado Chico Alencar também votou pela aprovação, mas ele diz que alguns políticos têm forte poder de influência sobre as instâncias inferiores e poderiam interferir nos julgamentos nos estados. Ele também disse que, em alguns casos, o foro privilegiado pode impedir perseguições políticas. Não é manter privilégio, mas prerrogativa do exercício da função pública. Agora, qualquer crime, roubar dinheiro público, por exemplo, fazer transação, receber propina, não tem nada com imunidade por ideias, palavras e votos. Às vezes o voto é vendido também, isso precisa ser exposto. Na CPI mista que investiga irregularidades na relação do BNDES com empresas como o frigorífico JBS, juristas e advogados criticaram o acordo de delação premiada firmado entre a Procuradoria-Geral da República e os irmãos Wesley e Joesley Batista. O repórter Cid Queiroz acompanhou.
Juristas convidados pela CPMI da JBS apontaram problemas na lei que regula a delação premiada. Para eles, lacunas na legislação têm permitido excessos que distorceram a aplicação daquele instituto por parte do Ministério Público e do próprio Judiciário. Eles não correm ao Estado pedindo socorro. É o Estado que os captura, né, e os submete à intensa pressão para que entreguem. Do contrário, eles perdem seu modus vivendi. Além de condenar a imunidade concedida aos donos da JBS, os convidados criticaram o poder dado ao Ministério Público de pré-estabelecer as penas nos acordos de delação, atribuição que seria exclusiva do Poder Judiciário. Na audiência, foram apresentadas sugestões para o Congresso aperfeiçoar a legislação que poderão ser incorporadas no relatório final da CPMI. É importante nós regulamentarmos o procedimento. Hoje em dia, eu não sei, qualquer um não sabe, o exercício de um poder, claro, no caso o Ministério Público da Polícia Federal, precisa de um protocolo, um mecanismo de accountability, transparência. Afinal de contas, ele está negociando com alguma coisa que é nossa, da coletividade. Levar ao plenário da comissão e, posteriormente, levar ao plenário das duas casas uma melhora nesse instituto da delação. Os questionamentos sobre a conduta do Ministério Público no episódio do acordo de delação premiada dos donos da JBS geraram um debate sobre os rumos da CPMI. Tem-se percebido já várias reuniões que o que se está pretendendo, alguns estão pretendendo, é o julgamento do Janot, é o julgamento da Polícia Federal, é a crítica ao Ministério Público. Isso está havendo um desvio de foco. Errada estaria a CPI se estivesse aqui querendo varrer situações como as que estão aparecendo para baixo do tapete. E uma comissão especial da Câmara aprovou por unanimidade o relatório que obriga a União a compensar estados e o Distrito Federal por perdas na arrecadação causadas pela Lei Candir desde 1996. O texto seguiu para o plenário da Câmara. A compensação diz respeito às perdas de arrecadação de ICMS, o Imposto sobre Mercadorias, a partir de 1996, devido às isenções tributárias para exportações criadas pela Lei Candir. O texto do relator, deputado José Priante, garante 39 bilhões de reais por ano, começando em 2019. A União terá 30 anos para promover os pagamentos destes valores em atraso. O impacto no orçamento da União será grande, mas o relator afirma que o repasse aos estados corrige uma deformação de 20 anos. No fundo, é o resgate de uma grave injustiça que foi cometida com os estados membros da federação, especialmente os estados exportadores. A exemplo do Pará, que contribui substancialmente com o saldo da balança comercial e deixou de tributar o seu principal imposto, que é o ICMS. Estados como Minas Gerais e Pará são alguns dos principais interessados na reposição, justamente por serem exportadores de produtos primários, como soja e minério de ferro. Na Amazônia, Zona Franca de Manaus, você tem produto industrializado, exportou o computador, a moto, você está recebendo ICMS, 16%, 17%. E o Pará não, fica o buraco, a miséria, as doenças, os maiores índices de ranceníase do mundo, a prostituição infantil. E o que nos resta? Zero de ICMS. Há pressa em votar o projeto, já que o prazo de 1 ano dado pelo Supremo Tribunal Federal para que o Congresso regulamente a Lei Candir termina neste mês. Decisão do STF em novembro do ano passado determinou ao Congresso Nacional aprovar uma lei complementar regulamentando a compensação para os estados. O governo federal resiste à proposta. Na semana em que se comemorou o Dia da Consciência Negra, foi lançado aqui na Câmara um relatório sobre a escravidão e os quilombolas que existiram na região, onde hoje fica o Distrito Federal. O documento traz histórias pouco conhecidas do público em geral e é resultado do trabalho de uma comissão da verdade, formada em 2016. O relatório sobre a escravidão e os quilombos que existem até hoje na região de Brasília e Goiás é resultado de uma pesquisa em documentos como os de igrejas do século XVIII. Além disso, famílias de quilombolas foram entrevistadas. Quem fez o trabalho foi a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Distrito Federal e em torno, formada pelo Sindicato dos Bancários em março de 2016.
19 militantes e profissionais de diversas áreas atuaram como voluntários para descobrir histórias sobre os negros que tinham sido esquecidas. Juscelino, quando chega em Brasília e vai começar a organizar a construção da capital, ele vai ao Quilombo dos Mesquita e lá pede ajuda dos quilombolas. Hoje, o 4º ano do ensino fundamental estuda só o Distrito Federal. E os livros que essas crianças utilizam não têm essa história que nós acabamos de descobrir. Outras 15 comissões regionais ligadas à Ordem dos Advogados do Brasil funcionam no país, além de uma comissão nacional. A Câmara deve reunir as comissões para discutir as propostas dos relatórios. É preciso que nós entendamos que houve muitos holocaustos no Brasil. Os navios negreiros foram um verdadeiro holocausto. E que tem uma história também de organização, de luta, de busca da liberdade. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, participou de um ato em homenagem à Semana da Consciência Negra. Maia destacou a importância de priorizar a discussão de projetos relacionados à educação básica como forma de reduzir as desigualdades. De acordo com um estudo apresentado pelo IPEA, a renda dos negros é em média 25% menor que a dos brancos. Vitor Gonçalves se formou em letras pela Universidade de Brasília por meio de cotas e hoje é subsecretário do governo do Distrito Federal. Na audiência, ele defendeu a importância deste mecanismo como forma de garantir mais acesso aos negros à educação e ao mercado de trabalho. Para ele, a situação das mulheres negras é ainda pior que a dos homens negros. O salário médio de uma mulher negra, ele equivale a 50%, ele é exatamente 48% do salário médio de um homem branco. A deputada estadual pelo Amapá, Cristina Almeida, criticou na audiência o que ela chama de racismo institucionalizado. Existe uma estrutura que está contaminada pelo racismo e não vem se preparando, né, dentro dessas estruturas para a gente desconstruir isso e avançar, né, nessa redução. Mais tarde foi feito na Câmara um ato político em homenagem à Semana da Consciência Negra. O deputado Damião Feliciano lembrou da importância da luta pela redução da desigualdade social entre brancos e negros. Nós precisamos resolver esse problema, nós precisamos, através do parlamento brasileiro, que essa é a casa e o fórum adequado para que se possa fazer exatamente essa propulsão de interesse em relação à igualdade racial. Nós temos que focar muito, do meu ponto de vista, na educação de 0 a 6 anos. É aí que nós vamos criar as condições para que todos possam chegar na universidade, mas para chegar na universidade com condições de competir com todas as outras jovens do Brasil. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial, tudo junto. Obrigada pela companhia. Tchau.